Conosco. Primeira vez. Olha só, aleluia. Dá uma salva de palmas, olha lá, outra lá. Dá um abraço nele, dá um abraço nela, amém? Sejam muito bem-vindos aqui. Bem-vindos à família, amém? Aleluia. Mas eu tenho outra pergunta também para vocês. Quem é que está aqui e vai ceiar conosco pela primeira vez? Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado, e vai ceiar conosco pela primeira vez, entenda algo. Essa vai ser a ceia que vai fazer a diferença na sua vida. A ceia do Senhor, ela é sobrenatural. Ela não é apenas um ato em memória do Senhor. A ceia por si só carrega revelação capaz de transformar, através do poder do Espírito Santo, a realidade de cada um de nós. A ceia do Senhor é um evento sobrenatural. Amém? E vocês vão testemunhar hoje, e vão vivenciar isso hoje. Aleluia! Hoje, eu antecipadamente faço um desafio com a doença. Tem alguém aqui que está com alguma enfermidade? Em nome de Jesus, hoje, durante a ceia, essa enfermidade vai embora. E você vai sair daqui, podendo sair daqui, indo para a clínica, fazer os exames necessários para nos confrontar. Porque Deus não é homem para mentir, amém? Aleluia. A ceia do Senhor por si só carrega poder. A revelação, anote isso, a revelação traz consigo poder para a transformação. A revelação traz consigo poder para a transformação. Amém? Sabe, diga comigo, unção. Unção. Os teólogos jamais vão saber quanto custa a unção. Tem algo que a teologia jamais vai explicar. A unção custa tudo. Literalmente. E a unção custa tudo em prol do próximo. A gente abdica das nossas vidas para a honra e glória do Senhor em prol do próximo. Eu vou mostrar para vocês na prática isso hoje. A gente vem de 3 semanas do Conexão ou 2? Eu sou perdido em data, gente. Eu esqueço o aniversário de todo mundo, amém? Não fiquem chateados comigo. 2 semanas? A gente vem de 2 semanas do Conexão. Eu quero saber quem são as pessoas que serviram no Conexão. Fiquem de pé, por favor. As pessoas que serviram no Conexão, venham aqui à frente. Tudo ao vivo e a cores, amém? Plim, plim. As pessoas que serviram no Conexão. Lembra que eu falei para vocês que a unção custa tudo? Vocês vão entender isso hoje. Luiz, vem cá, você serviu também? Luiz não gosta de aparecer. Estava viajando? Não serviu também? Rapaz, eu vi você em espírito aqui então. Foi a Lu? Cadê a Lu? Felipe, tá aí? Tá lá fora? Vai buscar ele lá. Suzy está aqui. Entendam algo. A unção custa. Custa. E nós, após nos colocarmos... Teve que sair? Tá bom. Destas 4 pessoas aqui, das últimas 2 semanas pós-conexão, quem teve algum problema de saúde, alguma enfermidade, alguma fraqueza? Tem mais 2 chegando. Depois do Conexão,
Quem teve algum problema de saúde, de fraqueza, entre os que serviram? E o Felipe também, né? Está acamado, coitado. A unção custa. E este preço pago é para a vida do próximo. E para a honra e glória do Senhor, amém? Dá uma salva de palmas para eles, por favor. Pode se assentar. Eu vou mostrar para vocês que custa. Na Bíblia. Porque aqui nessa casa, tudo que é mencionado tem que ter referência na palavra de Deus, ou então é profetada, amém? Ou é com base na palavra, ou de nada vale. E os teólogos jamais vão entender isso. Olha só, Jesus Cristo ministrava continuamente, amém? Por 3 anos e meio, realizando milagres, curas e ensinando, ok? Contudo, Jesus também cansou. Após grandes moveres do Espírito, o próprio Jesus cansou. Jesus fala que quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes dele, ele sentiu que dele saiu poder. Volta e meia, Jesus parava para descansar. Vejam só. Jesus, em João 4,6, faz o seguinte. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Amém? Jesus também cansava. Mas por que Jesus está cansado? Ele vem da onde? Ele vem da onde? De muitos ensinos, de muita entrega. Amém? Agora vamos trazer para nós, se Jesus Cristo cansou, imagina nós meros mortais. Mas dentre os meros mortais existiam aqueles apóstolos sobre os quais os ensinos norteiam a igreja, porque a igreja de Cristo deve ser baseada nos ensinos dos apóstolos e dos profetas. Jesus, ainda um pouquinho antes, após a multiplicação dos pães, onde comeram e beberam, sentiu necessidade de ir para um isolamento, para se recuperar. E Paulo de Tarso. Paulo de Tarso operava milagres extraordinários, amém? Milagres, libertações, foram feitas pelas mãos de Paulo. Contudo, Paulo, volta e meia, estava em fadiga extrema. Estava ou não estava? Cansado. Mas sempre vigilante, mas sempre com desgastes físicos. 2 Coríntios 11, 27. Paulo, o cara. E em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Paulo também cansava. Depois do mover, Paulo viu o terceiro céu, ele também teve apertos físicos. Após ver o terceiro céu, Paulo recebeu um espinho na carne, porque a unção custa. Custa fluir nos dons do Espírito. Custa. João, ele foi arrebatado em espírito, amém? E arrebatado em espírito, ele caiu sem forças. Olha só, Apocalipse 1,17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como um morto. Estar na presença de Deus é muito bom, mas a unção custa. O conexão é algo que Deus nos deu, você não vai ver em lugar nenhum. Tanto que até o nosso próprio pastor, nosso próprio apóstolo está pedindo para que nós façamos o conexão nos países onde a igreja está. Mas para o conexão acontecer, teve muita entrega. E a consequência imediata após a conexão, para aqueles que servem, é sentir o peso. Vocês viram aqui que todos
passaram por dificuldades físicas após? A unção custa. As pessoas não estão aqui para receberem louvores, para receberem palcos. Elas estão aqui por uma causa maior, que é levar o reino de Deus àqueles que não conhecem. Amém? Mas é interessante vocês perceberem que, ao fazer isso, as pessoas estão doando as suas próprias vidas. Como dizem lá no mundo, né? Tempo é... Para nós, tempo é vida. Tempo é dinheiro para quem é medíocre. Para nós, tempo é vida. E as pessoas que servem ao Senhor estão doando a sua vida, literalmente, amém? Por isso, aqueles que doam as suas vidas em prol do próximo, peço uma salva de palmas. Obrigado, Jesus. Nós vivemos num sistema vivo. E um sistema vivo deve crescer. Um sistema vivo não divide, ele multiplica. Um sistema vivo prepara o próximo. Este é o ID do Senhor. Preparar o próximo. E profetas preparam outros profetas. E evangelistas preparam outros evangelistas. E mestres procuram outros mestres. Pastores preparam outros pastores. E apóstolos preparam outros apóstolos. Andando os 5 ministérios em unidade. Eles unidos representam o ministério de Cristo. Para então podermos ver a plenitude do corpo. Um corpo saudável não se divide. Não se divide. Vou fazer uma comparação para vocês aqui. Corpo humano, empresa e igreja. Um corpo humano saudável cresce e multiplica. A igreja saudável cresce baseada nos fundamentos da rocha que é Cristo. Nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, em espírito e em verdade, ela cresce saudável. Igreja saudável cresce com os dons ministeriais. Ela não incha de gente vazia. Amém? É por isso que aqui, glória a Deus eu dou, boa parte da igreja flui. Ora e as pessoas são curadas. Porque os dons são para manifestar os sinais de Deus. Poder de Deus. E poder de Deus a teologia não explica. Poder de Deus se vive. Amém? Pensem comigo. Se um corpo saudável precisa crescer e multiplicar, como é um corpo que não é saudável? Um corpo que não é saudável se divide. Um corpo que não é saudável, um membro quer ter mais valor do que outro. E a palavra de Deus diz que o corpo saudável anda em unanimidade. Amém? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem é mais importante? O cérebro, o coração ou o intestino? Uns disseram que foi o cérebro, outros que é o coração, outros que é o intestino. Ou ninguém falou que é o intestino? Vou mostrar para vocês a importância do intestino. Se o intestino resolver travar, tudo vai mal. É ou não é? Quem gosta de comer carne? Proteína. Se você come a carne e ela leva 4, 5 dias para ser digerida no seu intestino, ela começa a entrar no estado de putreficina. E em estado de putreficina, ela libera gases que vão ser absorvidos pela corrente sanguínea e vão deixar as mulheres mal-humoradas. É ou não é? Mas se ele fechar por mais tempo,
as coisas começam a apodrecer. Entenderam? Então quem é mais importante? Nem o cérebro, nem o coração, nem o intestino. Importante é a unanimidade do funcionamento correto, sadio dos órgãos do corpo. Amém? Faz sentido para vocês ou não? Fica uma semana sem ir no banheiro. Fica 14 dias sem ir no banheiro. Imagina a confusão que é. Gente que é irritada fica ainda mais irritada. E apodrece por dentro, se não evacuar. Então todos somos importantes. Diga, eu sou importante. Mas não mais importante que o meu irmão. Aqui todos somos importantes, amém? Nós amamos uns aos outros, amém? Não tem maior e não tem menor, a não ser aquele que é Cristo, amém? Ele é o cabeça da igreja, ele é o único que não pode faltar, porque todos os outros podem ser substituídos, menos a cabeça. E a cabeça do corpo é Cristo. É por isso que uma igreja que não prega, não vive e não manifesta os sinais de Cristo, está com problema. Diga, não existe ninguém insubstituível, mas existem pessoas inesquecíveis. Diga, eu vou viver para ser inesquecível. Aleluia. Dê uma salva de palmas. Amados, Jesus é a única peça que não pode faltar, porque se faltar ele, o corpo morre. Se o cérebro faltar, o corpo morre. Coração pode ser substituído, intestino pode ser substituído, mas cérebro não. Tirou o cérebro, a pessoa já era, vai outra coisa no lugar. Amém? Aleluia. Então o único que não pode ser substituído é o cabeça, é Cristo. Amém? Então, o corpo aprende que se um quer crescer mais do que outro, o resultado é ruim, é ou não é? Se um órgão quer crescer mais do que outro, se uma célula quer crescer mais do que outra, se uma célula quer desempenhar a função que é de outra, ela começa a virar um tumor, virar um câncer. É por isso que devemos saber para que Deus nos chamou e qual é a nossa função para o momento. Amém? Na empresa que você está, qual é a função para o momento? Na empresa que você está, você tem que derrubar outra pessoa, você tem que ocupar o lugar da outra pessoa ou você tem que crescer? Você não pode ser um câncer na sua empresa. Você tem que ser alguém que vai crescer. Mas entenda algo, para você crescer, você precisa preparar o seu próximo. Como você vai ocupar um lugar, numa outra função, se você deixar essa função desocupada? Se você é vendedor, você precisa preparar um outro vendedor, para que você possa sair da parte de vendas e ir para a gerência. Porque senão vai ficar faltando vendedor, e se faltar o vendedor, falta algo na empresa. Entenderam? Se você é o intestino e você resolve deixar de ser intestino para ser coração, é preciso preparar um outro intestino para ficar no seu lugar. Faz sentido ou não? Então quem quer crescer tem que preparar o próximo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos preparando vocês para que vocês fluam em unção, poder, em glória, para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós estamos preparando você para que você seja um agente transformador da realidade que você vive. Nós estamos preparando você para que onde você chegue, você coloque os pés e tome por posse, onde você coloque as mãos seja abençoado, e aonde você estiver, a presença de Deus seja manifestada. Cadê o Paulo? Paulo, posso usar seu exemplo que você me deu essa semana? O Paulo esteve numa reunião de trabalho e ele falou que após a conexão, algo na vida dele mudou. Ele estava numa reunião de trabalho e tinha alguém se queixando de fortes dores nas pernas, e essa pessoa não conseguia mais suportar as dores nas pernas e não sabia qual era a causa, não conseguiu identificar a causa. E o Paulo, com muito temor, botou as mãos na perna dele e comandou a cura. E a dor desapareceu para a honra e glória do Senhor.
Amém? Para a honra e glória do Senhor. Mas tem mais. Os sinais de Deus não são simplesmente para manifestar poder. Tem algo que tem que ser levado como primordial. Os milagres executados em nome de Jesus, eles têm um propósito. Dentre eles havia alguém de outra religião. E esse alguém de outra religião falou o que para o Paulo? Falou: Paulo, eu não entendo isso. Como é possível? Eu estudo a Bíblia, eu leio a palavra, mas eu não vejo isso. Não estou entendendo nada. Porque poder de Deus não se explica, se vive, amém? Aleluia. Obrigado, Paulo, pela tua ousadia, amém? Então, é necessário preparar o próximo. Você tem preparado o próximo? Você tem colocado alguém para ser o seu sucessor? Você tem colocado alguém para poder dar continuidade àquilo que você tem feito? Quem é o próximo que você tem preparado? Ou você se acha a última bolacha do pacote? Ou você se acha o gás da Coca-Cola? Por quê? Para você não preparar o próximo, você tem que se achar o último. Entenderam? Para você não preparar o próximo, você tem que se achar o último da sua espécie. E diga-se de passagem, nem Elias foi o último da sua espécie. Nem Elias foi o último da sua espécie. Quando ele achou que ele era o último da sua espécie, Deus foi lá e tirou ele da função. E falou: prepara outro, que esse outro vai assumir o seu lugar. E vai fazer 2 vezes mais do que você fez. Eliseu fez exatamente, biblicamente falando, o dobro de milagres de Elias. Porque eu e você e Elias não somos os últimos dos pacotes. Sempre vai ter alguém depois de nós. E se essa pessoa for bem preparada, ela vai ser melhor que nós. E a única pessoa nessa terra que quer te ver melhor que ele são seus pais. Não tenha dúvida que quando seus pais morrem, as únicas pessoas que verdadeiramente querem te ver melhor do que eles, se foi. O pai, seja ele rígido ou não, ele sempre quer ver o filho prosperar mais que ele. A mãe, seja ela rígida ou não, com métodos corretos ou equivocados, no fim da história ela sempre quer ver os seus filhos prosperarem mais do que ela. Sempre quer ver os seus filhos terem vida mais abundante do que a dela. Sempre quer ver os filhos com mais saúde do que a dela. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei de muita gente aqui que às vezes abdica de comer do seu prato para dar de comer para outras pessoas. Porque ela quer ver os seus filhos melhores do que ela. Isso é se entregar. E tem um preço essa entrega. Tem ou não tem? Se eu tiro comida do meu prato e paro de comer e dou essa comida e divido pelos meus filhos, eu estou prejudicando a minha saúde em prol do próximo. A nossa vida deve ser entregue em prol do próximo. Amai a todos como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por nós. Para Cristo custou tudo. Tudo. Cristo desfez-se da sua glória. A palavra diz que ele foi se esvaziando de si mesmo. E tudo tinha sido feito nele, para ele, por ele, soberano em tudo. Mas por amor de nós, de obediência ao Pai, ele foi se esvaziando de si mesmo, foi se apequenando, para poder entrar dentro do útero de uma mulher, nascer como um homem, pagar o preço pelo meu e o seu pecado, levar as chibatadas que os meninos representaram aqui agora, ser cuspido, humilhado, ficar nu no madeiro, ter todo o sangue e água esvaídos, receber toda a maldade humana no seu corpo, por amor de mim e você, e tendo feito isso sem pecado nenhum. Tudo que nós fazemos para Deus é com entrega de vida. Amém? É por amor
ao próximo. Amém? Aleluia, glória a Deus. E na igreja é a mesma coisa. Uns doam-se pelos outros. Uns devem preparar aquele que vai te substituir no futuro. Amém? Corpo saudável. Se uma célula que não é saudável gera câncer, um membro na empresa que não está alinhado com os princípios e métodos leva a empresa à falência. Dentro da igreja, se tem alguém que está desvirtuando as suas funções, está prejudicando todo o corpo. Por isso eu digo, mais importante do que a própria função é o alinhamento de coração. Amém? Nós não somos aqueles que querem ser exaltados, muito pelo contrário, nós precisamos é que o nosso nome seja conhecido nos céus e no inferno. Lá sim, demônios têm que nos temer, têm que nos respeitar, amém? E o céu deve saber que nós somos filhos amados de Deus. Nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, não no livro dos homens. E o nosso nome tendo sido escrito no livro da vida, e nós desempenhando a função estabelecendo o reino de Deus, os demônios vão saber quem nós somos. E por isso eles tremem diante de nós. Por isso eles não têm autoridade diante de nós. Aqui, nenhum demônio tem vez. Amém? Enquanto eu estiver aqui, nenhum demônio vai ter autoridade nenhuma. Não vai ter legalidade nenhuma. Não vai ter. Não tem, nunca teve e nunca vai ter. Porque nós somos posicionados em Cristo, naquele que é o autor de toda a criação. Amém? E assim é com vocês também. O mal não tem autoridade sobre as vossas vidas. Não tem. Amém? Mas hoje é dia de ceia. Ai, que vontade de profetizar. Hoje é dia de ceia. E hoje é dia de milagres, amém? Sabe por quê? Aqueles que estavam cansados aqui. E você que está cansado aí, quem está cansado? Cansaço. É normal estar cansado. Eu estou cansado. Eu realmente estou cansado. Eu tive umas 20 reuniões essa semana, e nas 20 reuniões, sem exceção, as pessoas do mundo falavam assim: ei, o que aconteceu com você? Você está acabado, cara. Vai dormir. Eu digo, não, vai ter tempo para dormir. Ainda não é a hora. Amém? Mas a questão é, quem aqui está cansado? Cansado de lutar e não ter resultado. Cansado de falar com o marido e o marido não escutar. Entenda, essa parte nunca vai mudar. O marido tem problemas de audição, amém? Você tem que aprender a falar com o marido de maneira que ele entenda. O marido é um ser inferior à esposa. O marido, o homem foi feito antes e a mulher depois. A mulher é a obra-prima da criação. E você, mulher, quando quer, faz o marido fazer o que você quer. É ou não é? A mulher, quando quer, usa da sua autoridade, da sua genialidade, dos seus meios, e faz do marido um boneco bobo, porque ele faz o que a mulher quer. É ou não é? E por que não usar dessa genialidade sempre? O homem é fraco perto da mulher. A mulher é a obra-prima da criação. O homem é forte para proteger a mulher, para proteger a família. O homem é aquele que vem primeiro para morrer, se for necessário, pela esposa e pelos filhos. Mas, verdadeiramente, a obra-prima da criação é a mulher. Amém? Por isso, mulheres, parabéns, porque vocês são a obra-prima da criação de Deus. Amém? E homens, sejam homens e protejam as mulheres. Amém? Nós temos responsabilidade para cuidar das mulheres, para cuidar dos filhos, e não fazer filho e abandonar, como acontece por aí. Amém? A palavra diz que a família que anda unida prevalecerá. A palavra diz que os filhos são bênçãos do Senhor.
E a palavra diz que na bênção, na mesa do Pai tem bênçãos, na mesa do Pai tem fartura, na mesa do Pai não falta nada, na mesa do Pai é um banquete que tem tudo aquilo que eu e você precisamos, amém? Então na mesa do Pai, se nós precisamos de alguma coisa, tem lá. Se precisar de recurso, tem na mesa do Pai. Se precisar de saúde, tem na mesa do Pai. Se precisar de acalento, de um abraço, tem na mesa do Pai. Se precisar de qualquer coisa, tem na mesa do Pai. Amém? A questão é que nós nos assentamos à mesa do Pai, às vezes não como filhos. Às vezes nós nos assentamos na mesa do Pai como servos. Às vezes nos assentamos na mesa do Pai como discípulos. Às vezes nos assentamos na mesa do Pai como amigos. Mas nós devemos, sempre que possível, sentar na mesa do Pai como herdeiros. O herdeiro tem acesso a tudo. O herdeiro vai reinar com o Pai. O herdeiro vai dar continuidade ao reino. O herdeiro vai expandir o reino. O herdeiro vai exercer a autoridade que lhe foi dada em nome de Jesus e vai transformar a realidade ao seu redor. Amém? Mas isso nós recebemos na mesa. O verdadeiro culto acontece na mesa. O verdadeiro culto depois de hoje vai acontecer na mesa. É na mesa que você se abre. É na mesa que você senta com quem realmente você ama. É na mesa. Amém? Eu gostaria de ter mais tempo de mesa com os amados. Vai chegar a hora. Mas nós estamos ainda juntando elementos para a construção do propósito que Deus deu. Mas toda vez que for possível, tempo de mesa. Amém? Tem uma liderança aqui. Não precisa ser só comigo. Pastora Jaque, pastor Edmar, os obreiros, os diáconos, todos eles podem ter tempo de mesa com vocês. Nós não temos nenhuma preocupação em você sentar com a liderança, amém? Se eles são liderança aqui, é porque Deus os instituiu aqui para isso. Amém? Então, pastor, eu quero sentar com você, você não tem tempo. Pastor Edmar. O pastor não tem tempo. Obreiro. Esse obreiro não tem tempo. O outro obreiro. O diácono. Procura alguém da liderança e senta para se aconselhar. Amém? Aleluia. Contudo, sempre saiba que existe decência e ordem no culto. As coisas sempre são organizadas. Assim como o corpo é organizado, assim como a empresa é organizada, a igreja também é organizada. E aí nós cremos e ensinamos que a igreja é organizada num sistema patriarcal. Porque o pai se preocupa em que o filho seja maior do que ele, em que o filho seja melhor do que ele. Amém? Então, por exemplo, essa casa tem um pai e uma mãe, eu e a pastora Dani. Tem os irmãos mais velhos, os pastores Edmar e Jaqueline. Tem os irmãos um pouquinho mais novos, que são os obreiros, Matias, Carlos, Bianca. Tem os diáconos, Juliana, Felipe, Luiz, Karina. Tem toda uma liderança, amém? Com a qual você pode se aconselhar. Se aconselhe sempre com um irmão que seja mais velho que você. Se aconselhe sempre com um irmão que tenha mais experiências em Deus do que você. Se aconselhe sempre com um irmão que tem mais atividade com Deus. Não apenas intimidade, mas atividade, porque atividade gera resultado, gera fruto, e é pelo fruto que você conhece. Amém? Irmãos mais velhos são sábios para os irmãos mais novos, e assim por diante. Amém? E a igreja só vai crescer saudável quando todos entenderem isso. Você que tem mais experiência deve compartilhar das suas experiências com aqueles que querem ouvi-las. Pare de jogar pérolas aos porcos. Aquele que não quer, deixa ele seguir da maneira dele. Quem não quer, não quer. Ache quem quer. Porque você precisa preparar aquele que vem depois de você. Amém? Porque João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher? Porque ele preparou aquele que veio depois dele. E aquele que veio depois dele é o suprassumo, é Jesus, amém? Quem você vai preparar?
Quem você está trazendo para preparar? Quem você está ensinando? Quem é a pessoa que você está discipulando? Quem é a pessoa que você está cuidando? Amém? Nós cuidamos de pessoas, mas não somos donos dela, porque o único sumo sacerdote é Cristo, amém? Aleluia. É por isso que eu sempre falo aqui, a grama aqui é verde, se aquela grama está mais verde e você quiser ir para lá, está tudo bem, porque o cabeça é Cristo, mas essa grama aqui é verde, tem alimento, amém? Eu amo ver pessoas que vão e voltam, amo, porque elas adquirem experiências e podem compartilhar com a família. Amém? Jesus é a porta que uniu o aprisco judaico com o aprisco gentil. O aprisco judaico e todo o restante do mundo. Jesus uniu os dois povos. Por isso não tem mais judeu e gentio, mulher e homem, no sentido de um ser maior que o outro. Diante de Jesus, todos somos iguais. Mas teremos recompensas individuais. Diante de Jesus, todos somos iguais. Mas teremos recompensas individuais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus te ama. E eu também. Eu queria aproveitar aqui e pedir uma salva de palmas ao pessoal do louvor, ao pessoal do coral e ao pessoal do teatro, amém? Fiquei emocionado, de verdade, parabéns, pastora. Lindo trabalho, lindo, 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 não é? Eu ver o Luiz Felipe tomando chicotada, olha, livrou ele das minhas. Te amo, filho. Deus ama vocês. E nós também. Deus não é homem para mentir. Lembra que eu falei que eu estava desafiando a doença hoje aqui? Sabe por quê? Porque a ceia do Senhor carrega consigo tudo aquilo que nós precisamos. Aquele que tem alguma enfermidade vai ser curado hoje, durante a ceia. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim, lá em Isaías 53, versículo 4. Leiam comigo, por favor. Verdadeiramente, leiam comigo, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ei, amado, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou no madeiro. Jesus levou. E Jesus não é homem para mentir, amém? Aleluia. Mas Ele foi ferido por causa das minhas e das suas transgressões, moído por causa das minhas e das suas iniquidades. Jesus foi moído e diz a palavra que Deus se alegrou de ver Jesus moído, porque Ele tomou o nosso lugar, e o castigo que nos traz a paz foi sobre Ele lançado. Por isso eu e você temos acesso de graça à casa do Pai. O véu se rasgou de cima a baixo, para que eu e você entremos com ousadia no Santo dos Santos, amém? Porque Jesus consumou a obra na cruz, e na cruz Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Amém? Na cruz nós fomos sarados, na cruz nós fomos curados. Amém? Então, eu quero que você entenda que aquele que se esvaziou de si mesmo para sofrer uma morte de cruz e ressuscitar, sofreu por causa de mim e de você, mas não sofreu em vão. Ele sofreu para que eu e você sejamos curados, eu e você sejamos sarados. Nós somos curados das nossas doenças físicas e sarados das nossas doenças emocionais. Amém? Então eu quero que você pense um pouquinho agora na obra consumada da cruz.
Quem já tomou o seu lugar e pagou o preço por algo de errado que você fez? Você fez algo errado na empresa e alguém foi lá e assumiu o erro. Você fez algo errado na igreja e alguém foi lá e assumiu o seu lugar dizendo que foi ele. Você fez algo errado na família e alguém foi lá e tomou o seu lugar diante do seu papai e as chineladas foram para ele. Quem já viveu isso? Quem já tomou o lugar de alguém para que alguém não apanhasse? Quem já teve o lugar tomado para que você não apanhasse? Essa pessoa tem muito apreço, tem ou não tem? Agora imagine Jesus que tomou o nosso lugar, que nos levava à morte. Quanto deve ter lugar no nosso coração, Jesus? Porque você acreditando ou não, todo joelho se dobrará diante de Deus. Todos os caminhos levam a Deus, porém um único leva a salvo. Mas a palavra diz que todo joelho se dobrará, e aqueles que são de Deus estarão à direita, e os que não são estarão à esquerda. A esquerda não presta, amém? Aleluia. Então hoje, eu quero mostrar para vocês, na autoridade do nome de Jesus, que o poder de Deus é real. E você que estava enfermo, ou que ainda está enfermo, vai sair daqui curado, diga curado, sarado, pelo Espírito Santo. Não vai ser com imposição de mãos de homens, vai ser diretamente com o Espírito Santo, amém? Aleluia. A ceia do Senhor requer algumas condicionantes. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, para então ceiar. O examine-se a si mesmo não quer dizer que você não tem pecado. O examine-se a si mesmo é muito maior do que isso, porque eu e você não somos perfeitos, nós ainda pecamos, nós ainda erramos, amém? Agora, o examine-se a si mesmo você valoriza a obra da cruz? Você reconhece a obra da cruz? Você entende que Jesus morreu pelo seu pecado? Você entende que morreu Jesus no seu lugar? Que Jesus teve uma morte de cruz para que você não passasse pela morte eterna? Se você reconhece isso, muito bem-vindo, a ceia é para você. Se você não reconhece isso, te oriento, não ceie. Porque a palavra de Deus diz que existem muitos doentes no meio da igreja, porque ceiam sem dar valor a ela. Amém? Então, se você reconhece a morte de Cristo no seu lugar, a ceia é para você, amém? Aleluia. Vamos distribuir os elementos então? Por favor. Aleluia. Rapaz do sax, vem cá. Everton. Sabe, eu amo surpresas, porque assim, os filhos, quando fazem surpresas, querem alegrar o coração do pai. E eu estou muito feliz. Até saxofone tem hoje aqui, gente. Teve um teatro lindo, teve um coral lindo. Teve vida doada para que isso acontecesse. Amém? Eu quero falar o seguinte. Quem aqui está com paludismo? Paludismo, malária, essas coisas assim. Nossa, é mesmo? Eu desafio você a sair hoje daqui, vai na clínica fazer exame e ver que o paludismo desapareceu. Amém? O poder de Deus é real. Amém? Toca o sax aí, filho, quero ver. Sai? Oi! Pai, graças te damos porque o Senhor é real, Pai. Sua presença é real neste lugar, Pai. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor tem autoridade aqui. Só o Senhor é bem-vindo neste lugar. Na autoridade do nome de Jesus, agora, eu declaro que curas acontecerão. Eu declaro que milagres acontecerão. Eu declaro que para a honra e glória do Senhor, o poder do Senhor será manifestado visivelmente em meio aos irmãos.
Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o único capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque o Senhor é o único capaz de manifestar e dar glória a Deus genuinamente, glorificando o nome de Jesus. Soberano és, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Eu te peço, manifesta a sua glória na vida de cada um aqui presente, Pai. Que ao partir do pão, cura seja derramada. Que ao partir do pão, emoções sejam saradas. Em nome de Jesus. Que ao esmagar do pão, cura seja estabelecida neste corpo, que com o Senhor vai comungar. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11. Pode baixar agora, filho. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: pegue o pão com a mão direita, por favor. Mão de autoridade. Mão de autoridade. Faz diferença, sim. Faz diferença, sim. O avô, quando ia abençoar os netos, sabia qual era a mão direita que ia colocar na mão da cabeça dos netos. Amém? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, o corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do corpo de Cristo esmagado na obra consumada da cruz, que te trouxe cura, que te trouxe, em nome de Jesus, aquilo que vai te trazer a possibilidade e a certeza de ser sarado. Coma do pão. E à medida que você vai comendo do pão, que o Espírito Santo vá te tocando, que o Espírito Santo vá te curando, que o Espírito Santo vá te sarando, da cabeça aos pés. O Espírito Santo vai agindo agora, curando este corpo enfermo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. No partir do pão tem unidade. No partir do pão tem o reconhecimento do sofrimento de Cristo. No partir do pão, Deus se alegra, te cura, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, diz a palavra, que depois de comer, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Neste cálice está representada a nova aliança. Aliança que eu e você temos com Cristo. Aliança que eu e você temos em Cristo. O sangue derramado que nos livra de todo o pecado, que nos torna mais alvo do que a neve, é resgatado agora em memória do Senhor. Na obra consumada da cruz, o sangue do Senhor nos lavou e nos reveste. Nós somos revestidos pelo sangue do Cordeiro, amém? Então, em nome de Jesus, nós temos uma aliança. Eu te peço, compartilhe do cálice com quem está ao seu lado e declare: em Cristo nós temos uma aliança.
Em Cristo nós temos uma aliança. Em Cristo nós temos uma aliança. Em nome de Jesus. Pai, a família está à mesa. A família reconhece a obra consumada da cruz de Cristo. A família reconhece o quão poderoso o Senhor é, o quão amoroso o Senhor é. Então, em nome de Jesus, comendo e bebendo do cálice, nós estamos anunciando a obra consumada da cruz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, beba do cálice. Obrigado, Jesus. Somos sarados, redimidos, já estamos à direita do Pai. Todo julgamento sobre nós já está em Cristo e nós estamos como cordeiros à direita do Pai, salvos, com o nome escrito no livro da vida. Por isso nós te agradecemos, Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Agradece. Só vai agradecendo. Só agradece, amém? Aleluia. Aleluia. Deus, tu és bom. Nós somos um com o Senhor, Pai. Diferentes funções não significam ausência de valor. Nem toda função possui autoridade. Nem toda função possui visibilidade. Porque as funções invisíveis também são essenciais. Você é essencial. Você é amada. Você é almejada. Você é desejada. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? Você tem função. Sem você não seria possível. Mas com você tudo é ainda mais possível. Obrigado, Jesus, porque o Senhor capacita os incapacitados. O Senhor levanta os improváveis. E os improváveis são aqueles que não têm capacidade ou aqueles que têm muita capacidade. Improváveis são aqueles que o mundo olha e não consegue entender uma mudança de vida, uma transformação de vida. Amém? Então eu te peço, Pai, capacita e transborda do seu Espírito em cada um de nós. Amém, amém e amém. Quem pode dar uma forte salva de palmas para Jesus aí? Aleluia. Aleluia. Amados, devido ao horário avançado hoje, eu quero dizer o seguinte: nós selamos os nossos cultos demonstrando a nossa gratidão. Quem está grato aqui? Aleluia. Quem estava com dor do lado direito da cabeça? Lado direito da cabeça. Não está mais? Está saindo? Quem mais? Amém. Você que estava com dor do lado direito da cabeça, me procure depois do culto, amém? Amém? Aleluia. Quem aqui estava com algum sintoma, alguma dor e não está mais? Levante a mão, por favor. Fica de pé. Quem estava sentindo alguma dor e não está mais? Amém, aleluia. Deus é maravilhoso, não é? Dá uma salva de palmas para Jesus, de verdade. Amém? Pode se assentar. Então eu te peço agora em gratidão, demonstre nos céus e na terra a sua gratidão. As ofertas, os dízimos, as primícias, as semeaduras, os votos,
as ofertas de obediência demonstram no céu, no inferno e na terra a vossa gratidão a Deus, e demonstram o senhorio de Deus sobre as suas vidas. Então, em nome de Jesus, você que é grato, traga sua oferta, sua primícia, seu dízimo. Amém?
Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Estenda as suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada dízimo, cada oferta, cada primícia, Senhor Deus, que foi trazida ao teu altar. Pai, que suba como um cheiro agradável ao Senhor, que sejam sementes do Senhor depositadas, Senhor Deus, no teu altar, e que a multiplicação do Senhor venha sobre o seu povo. Senhor, nós declaramos lagares transbordantes, nós declaramos, Senhor Deus, celeiros transbordantes, Senhor Deus, nós declaramos a prosperidade do Senhor, que não é só riqueza, Senhor Deus, mas é paz, é alegria, é saúde, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos. Senhor Deus, que o Senhor venha a derramar do céu sobre a vida de cada um deles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amados, desculpa por quebrar protocolo, amém? Deus me mostrou claramente hoje algumas pessoas. Nós caminhamos com contatos em dois mundos: mundo sobrenatural e mundo natural. Amém? É ou não é? Somos seres espirituais, nosso passaporte não é brasileiro, nem angolano, nosso passaporte é celestial, amém? Somos cidadãos do reino dos céus, amém? Mas ainda vivemos aqui. Deus me mostrou literalmente algumas pessoas hoje que tiveram a sua perna esquerda tocada. Quem sentiu alguma coisa na perna esquerda hoje? Por favor, levante a mão. Amém, amém, amém. Deus me mostra que nesta perna esquerda existiam correntes que travavam o seu desenvolvimento. Correntes essas que foram rompidas hoje, amém? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Cláudia, é tempo de começar a voar, filha. Não tem mais nada que te prenda, viu? É tempo de lançar voo. Essa semana nós não teremos terça-feira, GC, né? Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, nosso culto profético, às 19h30 aqui na igreja. Sábado temos atividades dos jovens às 14 horas aqui na igreja, amém? E no próximo, a dança, 8h30? A dança, 8h30, e o evangelismo também às 8h30. Não temos evangelismo esse sábado, então esse sábado nós não teremos evangelismo, teremos só a dança às 8h30 e o ensaio das meninas. E a atividade do jovem às 14 horas. E no domingo, o nosso culto candengue às 8h30 e o nosso culto da família às 10h30. Hoje nós tivemos 215, Luiz? 215 crianças hoje estiveram aqui recebendo amor, carinho, palavra e o seu lanchinho de todo domingo. Amém? Amados, pastor Edmar é o líder dos cultos de oração. Eu, se fosse você, de verdade, não faltaria. O homem tem uma conexão diferente, amém? Eu, se fosse você, estaria sempre presente nos cultos de oração. A palavra diz que quando a igreja intercede pelos irmãos, milagres acontecem. Grilhões são soltos. Amém? Aleluia. Ontem teve culto de oração, né, pastor? Poderia ter muito mais pessoas. Você que tem dificuldade e está tentando ultrapassar isso sozinho, te digo, tem uma maneira mais fácil. A família pode interceder junto com você. Amém? Não falte os cultos de oração. São poderosíssimos. Amém? Coloque suas mãos se possamos receber, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, porque o Senhor capacita os incapacitados, o Senhor resgata os improváveis para fazer a sua obra. E eu te peço, Pai, aqui tem uma multidão de improváveis. Eu te peço, derrama sobre cada um deles mais do seu poder, mais da sua unção, que eles sejam ousados no Senhor. Eles já sabem que onde eles colocam os pés, eles tomam por posse, que onde eles colocam as mãos é abençoado. Eles sabem que quando eles liberam a palavra
eles liberam a profecia, mas eu te peço em nome de Jesus, dá a eles agora a ousadia para colocar isso em prática. E que em nome de Jesus, essa semana, ele seja usado, ela seja usada, para em nome de Jesus manifestar o seu reino, para a sua honra e sua glória. Amém, amém e amém. Deus te ama e nós também. Dá um abraço quem está do seu lado, deseja uma linda semana, libera uma palavra profética e a gente se encontra depois, amém?